A primeira bomba atômica no mundo foi lançada no dia 6 de agosto de 1945 e a segunda na cidade de Nagasaki, destruindo completamente as duas cidades, decretando alguns dias depois o fim da Segunda Guerra Mundial. Da onde caiu a bomba, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, aquelas pessoas que estavam até a 500 metros de onde caiu a bomba morreram instantaneamente. As pessoas que estavam até a 1000 metros de distância da onde caiu a bomba morreram nos dias seguintes devido como consequência das lesões dessa explosão. Aquelas pessoas que estavam a mais ou menos 1500 metros da onde caiu a bomba morreram nos próximos 2 anos. E aquelas pessoas que estavam até 2000 metros de onde caiu a bomba morreram nos próximos 10 anos. Essas pessoas que estavam a 1500, 2000 metros ou mais, que morreram nos anos seguintes, eles não sofreram a lesão por causa da explosão. Mas o que levou à morte destas pessoas? Eles morreram principalmente de câncer por consequência da grande quantidade da produção de radicais livres provocado pela radiação dessa mesma explosão. Então, radicais livres é grande causador de doenças crônicas. É o que vamos falar neste vídeo. A radiação provocada pela explosão dessas bombas atômicas, eles produzem muitos radicais livres, uma grande quantidade de radicais livres que leva a diversas doenças degenerativas, doenças crônicas, mas principalmente o câncer, a leucemia. Esses radicais livres que faz com que haja oxidação dos nossos alimentos e também do nosso organismo. Quando você corta uma maçã ao meio, imediatamente ela começa a oxidar. Isso é provocada pelos radicais livres, ou seja, é uma oxidação, enferruja. Assim como os pregos enferrujam, isso se chama oxidação. Esses radicais livres que nós formamos no nosso organismo por diversos fatores, eles são átomos, moléculas instáveis, que na ânsia de se estabilizar, eles acabam destruindo as células, os tecidos, os órgãos, levando a diversas doenças crônicas, mas principalmente o câncer. Não sei se vocês se lembram desta garota que foi a capa da revista National Geographic com apenas 12 anos. Teve uma repercussão muito grande pelo olhar dela, e esse repórter fotográfico, 18 anos depois, foi novamente no mesmo local para encontrar essa mesma garota. E 18 anos depois, ela estava nessas condições. Como vocês podem ver, em 18 anos ela envelheceu mais do que 30, 40 anos. Por que houve um envelhecimento tão precoce? Por causa do estresse. Porque ela vivia no Afeganistão, ou seja, guerra o dia todo, o tempo todo. Estresse o dia todo, estresse o tempo todo. E estresse produz radicais livres. E isso envelhece, isso adoece. É o que nós chamamos de estresse oxidativo. É isso que leva o nosso corpo, o nosso tecido, os órgãos a envelhecer e ficar doentes. Quando as nossas células, as moléculas, elas são estáveis quando tem números pares de elétrons. Os radicais livres, eles têm um número ímpar de elétrons, então eles são instáveis. Então eles precisam de outro elétron para se estabilizar. E nessa ânsia de roubar elétrons de um outro átomo, de uma outra molécula, de uma outra célula, eles acabam destruindo as células saudáveis. E essa célula saudável acaba com estresse oxidativo, perdendo a sua função. O que promove esse excesso de radicais livres no nosso organismo? A radiação, como nós já comentamos, mas também a poluição, os aditivos químicos dos alimentos, o estresse, a alimentação desbalanceada, incorreta. Dormir mal também produz muitos radicais livres. O uso dos computadores, dos celulares, assistir muita televisão, isso também gera radicais livres. Exercícios físicos exaustivos. Toda atividade física, o esporte é saudável, mas quando você leva o seu corpo à exaustão, isso leva a uma grande produção de radicais livres e envelhece. Cigarro, álcool, isso também produz muitos radicais livres. E isso acaba danificando, por exemplo, os tecidos. Ocorre a peroxidação, a oxidação dos lipídios, das gorduras, contribuindo gravemente para o problema circulatório. Mutação do DNA que leva aos problemas como câncer, como leucemia. Acelera fenômenos oxidativos, acelera o envelhecimento. E também
oxida o colesterol, favorecendo a produção do colesterol lesivo, porque todo o colesterol, eles são benéficos, mas existem duas partes do colesterol LDL que, oxidado, ela se torna lesivo e pode formar as placas de ateroma. Portanto, como nós não temos condições de inibir a produção dos radicais livres pelo nosso organismo, nós temos que contrabalancear utilizando os antioxidantes, prevenir para que esses radicais não destruam as nossas células, os tecidos e os órgãos. Então, para equilibrar esse radical livre, nós precisamos de antioxidantes. O que são antioxidantes? São substâncias que têm condições de fornecer um elétron para que estabilize esse radical e deixe de ser um radical. E onde nós encontramos esses antioxidantes? Então, esses antioxidantes nós podemos produzir dentro do nosso organismo, que nós chamamos de antioxidantes endógenos. Nosso corpo tem condições de produzir esses antioxidantes. Por exemplo, o superoximutase, a glutationa, a catalase. Mas para que você possa produzir esses antioxidantes, nós precisamos principalmente de minerais. Nós temos que ter toda a gama de minerais adquirindo através da nossa alimentação. Portanto, a importância de uma alimentação equilibrada, balanceada, bastante vegetais, crucíferas, legumes, são muito importantes, algas. E também temos os antioxidantes em exógena, aquela que nós já adquirimos pronto para agir dentro do nosso organismo. Como, por exemplo, o licopeno que temos no tomate. Mas com o agravante de que, se você comer o tomate somente em forma de salada, você não vai estar aproveitando esse antioxidante, porque ele é lipossolúvel. E sendo lipossolúvel, é necessário que haja gordura, lipídios, para que ela seja absorvida. Então, esse tomate, ela tem que estar junto a um azeite, a uma gordura boa. Quando você consome vegetais, crucíferas principalmente, você vai encontrar os antioxidantes conhecidos também como flavonoides. E quando você consome curry ou a cúrcuma, lembra que já falei aqui que na Índia tem a menor taxa de incidência de Alzheimer, porque na sua base da alimentação tem cúrcuma? Pois é um antioxidante muito poderoso. Assim como quando você consome a uva, o vinho, o suco da uva, tem um antioxidante chamado resveratrol. Assim como nos azeites também tem um ômega 9, que é um antioxidante. As vitaminas A, C, E, reconhecida também como vitaminas anticancerígenas, são antioxidantes. Luteína, a zeaxantina, são antioxidantes mais direcionados, por exemplo, para a sua visão, para evitar a oxidação da sua retina, verdade? Astaxantina é um antioxidante que varre os radicais livres do seu organismo. Quando você consome os minerais, zinco, cobre, selênio, manganês, né? Então, como nós já falamos, vai estimular o seu corpo a produzir os antioxidantes dentro do seu organismo. Ômega 3, ômega 9 são antioxidantes. Portanto, reforcem dos alimentos que têm bastante antioxidantes para contrabalancear aquele excesso de radicais livres que nós estamos produzindo. Além da alimentação, além de uma melhora no seu estilo de vida, para equilíbrio de uma forma mais fácil, existem suplementos antioxidantes. Por exemplo, o acenil, né? Com a vitamina A, vitamina C, a vitamina E, o selênio. Então basta 1 ou 2 cápsulas por dia para você manter o seu corpo em equilíbrio. Agora, se o seu problema é mais na parte de cansaço, desgaste físico, sem disposição, então de repente um antioxidante mais específico na área da energia, que é as coenzima Q10, que é o Mega Q10. Ela vai agir principalmente nas mitocôndrias, que é o gerador de energia do nosso corpo. Então, cada antioxidante tem uma atuação direcionada para parte do seu corpo. Como já falamos, a luteína e a zeaxantina é direcionado mais para a saúde da sua visão. Então, nesse suplemento Trivision, além da luteína e zeaxantina, você vai encontrar, por exemplo, a astaxantina, que vai varrer os radicais livres do seu corpo. Nós temos a curcumina, né, que é o segredo dos indianos. É um anti-inflamatório, mas também um antioxidante muito poderoso. Mais informações, não só do suplemento, mas sobre saúde? Entre em contato com os nossos representantes por todo o Brasil, se informe e antioxidante para a sua saúde.